Gente, que bom agora, então, que tá todo mundo aí. Ellen, muito bem-vinda. Estou muito feliz de te receber hoje aqui. Estava contando para o pessoal que hoje eu não estou em casa, né? Não estou em Porto Alegre, eu estou no município de Colinas. E aí, por isso que eu também tive um pouco de dificuldade com a conexão para entrar, mas enfim, tá tudo certo já. Vou fazer o seguinte, vou introduzir a live e aí em seguida eu passo a palavra para ti, tá bem? Ótimo. Então tá, ótimo. Pessoal, então vamos lá. Agora deu certo. Tomara que o pessoal lá do seminário, vou pedir para ajuda para a Anne, que é a estagiária da Zelo. Anne, faz o seguinte para nós, avisa lá no stories do seminário que a gente está aqui, pode ser? E aí, se alguém tiver lá, já vem aqui para o Instagram da Zelo. Então, vamos lá. Gente, hoje, então, nós temos mais uma live de entrevista, bate-papo, né, com mais uma professora que foi, então, indicada, né, nas nossas redes sociais como uma professora que inspira. Essa história começou porque nós temos um dos pilares, um dos valores da Zelo é a valorização, a luta por maior valorização do profissional da educação de maneira geral, mas a gente faz uma batalha específica para o profissional da educação infantil porque a gente sabe que ainda hoje, né, é o profissional menos valorizado em termos de status e também de salários, de condições de trabalho. Então, a gente tem uma luta muito grande em relação a isso, mas também uma luta por fomentar, promover o protagonismo, a autoria, né, a voz desses professores, porque nós entendemos que a transformação da educação e a própria ideia de formação vai passar sempre por um desejo, né, do professor por protagonizar a sua história. Então, a gente tem na Zelo tornado isso uma premissa de trabalho e tentado abrir diferentes espaços para que isso aconteça de fato, né? Um dos espaços mais importantes é o próprio seminário de socialização de práticas na educação infantil, que já ocorreu em 2 edições e que em breve teremos notícias do próximo. E a outra, então, ação que nós fizemos foi essa ideia que a gente teve esse ano, junto com as estagiárias, que são aí também futuras profissionais da educação infantil, de fazer essa série de lives, professores e professoras que inspiram. Então, a gente fez um post lá no Instagram do seminário e pedimos para as pessoas indicarem, né, quem são esses professores que lhes inspiram. Os mais indicados, então, nós selecionamos, nós separamos os que foram mais indicados e enviamos para todos eles um formulário com algumas questões reflexivas para que a gente pudesse ler, analisar, pensar e aí sim fazer o convite. Então é assim que nós chegamos ao nome da Ellen, né, que foi uma das pessoas mais indicadas, né, nesse nosso post e que também nos mobilizou muito com as suas respostas, com as suas reflexões em relação às perguntas que nós fizemos e por isso então a Ellen está aqui. E hoje ela vai ser a protagonista principal dessa live. O meu papel é mediar. Eu adoro esse papel porque é bater papo, mas também ficar atenta aos comentários que vocês vão fazer aqui, tá? Então eu queria muito pedir para que quem está aqui na nossa live, sejam os nossos seguidores, sejam os seguidores da Ellen, por favor, façam seus comentários, façam as suas perguntas também, tá? Porque não vou entrevistar sozinha. Então vocês também façam as perguntas de vocês. E aí a gente vai conversando juntos, tá? Só antes de passar a palavra, só contar o que eu estou fazendo aqui em Colinas, porque eu acho bem importante. Colinas é um município do Rio Grande do Sul que tem em torno de 2.500 habitantes. E hoje eles fizeram o primeiro seminário pela primeira infância, um momento muito simbólico que marcou o lançamento do Plano Municipal pela Primeira Infância do município. E também diversas ações, inauguração de diversas ações que eles têm feito para se tornar uma cidade da criança, né? Então eu estou falando isso porque é um marco importante no nosso estado, é uma inspiração para outros municípios. E foi muito bonito ver as professoras da EMEI, eles têm uma EMEI aqui, as professoras lá no auditório fazendo parte disso, né? A educação infantil é uma das políticas, né, da primeira infância, existem outras, mas foi muito bacana ver o protagonismo da educação frente a todo esse movimento da cidade, assim, né? Então eu estou super feliz de estar aqui, muito motivada, e acho que essa live também vem num dia muito importante, né? Hoje é o dia da infância no Brasil,
Então, ter a Ellen aqui também é celebrar as infâncias e celebrar, né, os profissionais que atuam e que cuidam das infâncias no nosso país, né? Então, Ellen, muito obrigada por estar aqui. E aí eu já vou te fazer a primeira pergunta, porque através dessa pergunta, tu pode se apresentar e contar aí um pouco para nós quem é a professora Ellen. Então, tá. Boa noite de novo. Estou muito feliz, Gabi, pelo convite. Feliz, assim, por estar entre tantos professores inspiradores, professores da vida real, né? Eu acho que as pessoas se identificam muito comigo porque eu procuro mostrar a realidade da escola pública, né? E mostrar que ainda assim é possível a gente fazer uma transformação e a gente buscar, através de soluções simples, valorizar essa educação. Então, tá entre as pessoas mais votadas, mais citadas, também é uma responsabilidade para mim. Porque, querendo ou não, eu faço, e eu sempre digo que eu gosto muito de compartilhar aquilo que eu faço. E o que eu faço é de coração mesmo, porque eu sou assim, né? Não, eu acho que o professor, ele tem que sim ser o protagonista, ele tem que sim ter a autoria do seu trabalho, se inspirar muito, mas botar a mão na massa mesmo e fazer, e é isso que eu tento mostrar. O meu Instagram, ele surgiu justamente por isso, por eu começar a divulgar, a postar ali as minhas reflexões do que eu vivo, da minha realidade, e eu percebi que muita gente se identifica com as minhas vivências, que são as vivências de tantas professoras aí da Escola Pública de Educação Infantil. Como tu bem falaste, não somos valorizados. A gente ainda muitas vezes é visto como cuidadores, como assistencialismo. Muitas famílias, comunidades não compreendem a real importância da educação infantil. Muito vai se evidenciar depois no fundamental, né? E ainda assim, a nossa educação infantil não é valorizada. Até agora, assim, nos últimos dias, tem muita gente me perguntando sobre esse novo pacto aí pela alfabetização, que alguns municípios já estão mudando algumas coisas na educação infantil, que querem que crianças de 5 anos saiam pré-silábicas, né? Então, realmente, vai contra o que o nosso documento diz, né? Mas eu fico bem chateada porque são pessoas que deveriam, né, de secretarias que deveriam estar à frente de nós, né, dessa concepção de infância e que mobilizam professores que estão querendo fazer a mudança a dar esse passo atrás, né. Então, fazer o que eu faço, colocar a cara aqui, não é fácil, né. A gente sabe que existe muita crítica, a maioria dos educadores ainda trabalha de uma forma tradicional. Eu estou tentando sair dessa forma tradicional e não é fácil. Não é fácil, a gente estuda, a gente busca inspirações, a gente busca teorias, mas colocar isso em prática dentro da escola pública, com a realidade que a gente tem, com os recursos que a gente tem, não é fácil. Então, realmente, é desafiador. E eu estar aqui hoje como uma prof que possa inspirar é muito bom, porque isso mostra que realmente é possível a gente conseguir fazer diferente. Mas que não é fácil, né? Que a gente precisa correr atrás e que a gente, uma coisa que eu sempre falo é que a gente nunca vai estar pronto, né? A gente sempre tem algo a aprender, sempre tem muito a aprender, e as coisas vão fazendo sentido conforme a gente vai fazendo. E se a gente, como uma menina um dia estava conversando comigo, que ela estava um pouco desmotivada, e eu disse, olha, não tem progresso se a gente não está em movimento. E esse movimento é o movimento de errar, é o movimento de aprender, é o movimento de fazer, porque se a gente não faz, a gente não sabe como vai ser. Então, eu tô nesse lugar de fala, de realmente defender essa infância que existe e que muitas vezes ela não é valorizada nem mesmo na escola de educação infantil. Então, uma das minhas reflexões é onde está
o espaço das crianças na nossa sociedade desse século? Onde está o espaço das crianças? Né? Então, nós, da nossa geração, a gente brincava na rua. A mãe mandava a gente entrar para dentro de casa. Né? Hoje, nós podemos deixar nossos filhos brincar na rua? Não tem como. A rua não é mais preparada para as crianças. Os restaurantes não são preparados para as crianças. Onde está o espaço das crianças nessa sociedade? Se não na escola. Né? A escola de educação infantil que está ali para atender essas crianças desde manhã até quase à noite. Então, são 11 horas que as crianças ficam na escola. E o que a gente está fazendo desse espaço? Como que a gente está valorizando essa infância? Essa infância que precisa ser vivida, que precisa ser sentida, né? Então, o meu lugar de fala hoje é esse, é de realmente valorizar o cotidiano da escola, né? E eu até fui esse ano ainda numa formação, né, lá numa escola em Porto Alegre com vocês, que falava sobre os bebês, e saí mais encantada ainda porque realmente foi focado muito no cotidiano, é viver o cotidiano com as crianças. Sair dessa ideia, né, como o Paulo Fock fala, da escola como uma grande gincana, né, onde a gente está o tempo todo fazendo coisas, fazendo coisas, fazendo coisas. E aonde estão as crianças, né, para quem é essa escola? Então eu volto, né, nessa questão, onde está o lugar das crianças na sociedade? Né? A gente já vem de um período histórico aí que as crianças não são consideradas, a infância não é considerada. E hoje se fala muito, né? A gente tem muito pediatra defendendo a infância, né? A gente tem muito psicólogo defendendo a infância e os educadores, né? O que está acontecendo dentro da escola para valorizar essa infância? E realmente esse cotidiano vivido, onde muita gente tem, nós professores que viemos de uma pedagogia tradicional, a gente tem muita dúvida. Vou viver o cotidiano e o que eu vou mostrar, né? O que eu vou mostrar que essa criança está aprendendo? Porque a gente está muito acostumado a mostrar os produtos. Produtos, 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 produtos. E tudo que se vive entre as rotinas e a hora da atividade, aonde está esse momento? Né? Se perde, então, eu me dei conta certa vez de que eu ficava 8 horas na escola e a única parte que eu tinha planejada era a hora da atividade. A única parte do meu dia planejado. O resto ia acontecendo, a gente ia levando, vou escolher esse brinquedo, né? Vou ir na pracinha, não sei, a gente vai vendo durante o dia. E Ou hoje eu aprendi. Decidia, né? Ou alguém decidia os horários que você ia, então Exato. Também fica muito à mercê dessa rotina que foi pensada por alguém externo. E hoje eu consigo organizar esse cotidiano, né? Eu passei aí quase 2 anos para me apropriar de organizar o cotidiano, porque sim, a gente se despir das nossas certezas e adquirir novas dúvidas e angústias e sempre buscar e correr atrás para aprender. Então, eu consegui me apropriar dessa organização do cotidiano, dessa organização dos materiais, de pensar realmente os materiais, pensar os espaços e valorizar, né, ter o olhar sensível, essa escuta realmente da criança. E isso muda completamente nosso olhar para a infância e as coisas começam a aparecer, né? A gente começa a escutar a criança e a gente vê que aquilo ali sempre existiu. Só que o nosso olhar não conseguia enxergar, o nosso olhar não estava lapidado para enxergar. Então, eu acho que, por exemplo, essa decisão que eu tomei essa decisão por conta própria, né? Porque foi algo que estava me angustiando. Eu estava ali em 2019, angustiada com tudo que eu estava vendo. E olha que é tarde, 2019 é tarde, né? Perante o que eu descobri que existe, eu pensei, nossa, eu estava tão feliz de descobrir esse mundo novo. E eu fui me apropriando de alguns estudos e pensando, gente, eu estou muito atrasada. E atrasada no sentido profissional, sabe? Não pessoal, não de educador, de estar em crescimento. Mas eu me senti atrasada nesse sentido de não conhecer muitos documentos. Nesse sentido profissional mesmo, da nossa profissão de educador, de educação infantil, que não se apropria dos documentos, que não se apropria das teorias, que muitas vezes vai estudar lá determinado documento para prestar o concurso e depois a gente não se aprofunda nos nossos documentos e a gente acaba reproduzindo muitas coisas que a gente aprendeu dentro da própria escola e que não fazem sentido.
mas que como a gente aprendeu assim, a gente reproduz. Então, eu me coloquei nesse lugar de estar sempre em dúvida do que eu estou fazendo. E antes eu não tinha esse lugar. Eu não tinha essa humildade de dizer, poxa, será que é isso mesmo? Porque era o projeto, eram as atividades, e é isso. A gente ia levando o ano assim. Deixa eu te interromper um pouquinho, porque eu acho que é bem importante tu contar um pouco mais. Tu fala muito que isso veio de ti, né? Esse ímpeto para começar a questionar e tal. Tu consegue localizar né, que fator, além, né, desse desejo interno, que fator ambiental contribuiu para tu dar essa virada, assim? Ou que fatores, porque talvez não tenha um único, né? Como é que foi, assim? Enfim, foi alguém que tu conheceu? Foi o que aconteceu, né, que contribuiu nesse sentido? Eu venho da escola pública, né? Fiz estágio, né? A história de todas nós. Fiz estágio, né? A Adri perguntou exatamente a mesma coisa que eu agora. Adriana, a gente está muito em sintonia. Vai, Eli. Então, eu venho, né, dessa realidade aí de escola pública. Eu, na verdade, meu primeiro contato com a vida acadêmica foi com a moda, né? Comecei a fazer moda na UX de Caxias. E depois minha família vem, né, de um dom artístico, né? Meu pai é estilista de calçados, a família inteira é de músicos. Então eu fui para esse lado, né, da moda, mas não me encontrava. Então eu fui para pedagogia, nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas fui para pedagogia, não sei por quê. Fui para pedagogia, achei que deve ser legal ser professor, vamos lá. E entrei na escola, né? Fui fazer estágio, como todo mundo. Em determinado momento eu fui parar no SESI, né? Comecei a trabalhar no SESI como auxiliar de ensino. E o SESI me mostrou uma outra realidade. Uma realidade que na escola pública eu não conhecia. E eu me encantei com a realidade do SESI, que era completamente diferente. E o SESI, naquela época, estava bem focado, assim, na educação baseada em Vygotsky, nessa interação social, né? Aprendi a fazer alguns cantos, né? Nem me lembro se era chamado de canto, se era espaço, eu não me lembro agora, porque faz algum tempo já. Afinal, não importa muito, né? O nome, exatamente. E aí, logo depois, eu fui assumir o concurso público. E entrei na escola já com essa ideia. Não, eu vou criar espaços, eu tinha uma sala bem pequena. E eu me lembro que uma das minhas colegas, inclusive eu vi que ela entrou aqui, ela disse assim pra mim, tu é louca, tu não vai conseguir fazer um monte de cantinhos nessa sala, é muito pequena. E eu disse, eu sou louca mesmo, eu vou fazer. Não sei se vai dar certo, se não vai, mas eu vou fazer. Isso em 2016. E ok, eu fiz e realmente era algo que me encantava. Eu não gostava de ver todas as crianças juntas ao mesmo tempo. Nunca gostei disso. Eu me lembro quando eu despejava os brinquedos e eu sabia que eles iam vir todos ao mesmo tempo, aquilo me dava uma angústia. Eu pensava, gente, não é isso que eu acredito. Mas eu também não sabia fazer de outras formas, né? Então, organizava a sala para o momento da atividade, né? O meu foco sempre foi a atividade. Então, eu acho que eu sempre tive essa angústia dentro de mim. Mas eu não sabia contextualizar, eu não sabia que outras possibilidades existiam. Porque eu acho, né, que a minha pedagogia não foi muito forte, né, os meus estudos, né, iniciais ali, eles não supriram as minhas necessidades, eles não me apresentaram outras possibilidades, a não ser aquelas que eu já conhecia. Então, muito pincelado Regia Emília, muito pincelado a questão do cotidiano, não era nada muito aprofundado. E aí a gente cai na escola e acaba reproduzindo aquilo que a gente aprende na escola, né? E aí, em 2019, eu comecei a ver muito cenário montado. Muito cenário. E eu ficava intrigada com aquilo. Eu pensava, gente, para que montar cenário? As crianças vão destruir tudo, elas não vão deixar um cenário montado. Então eu pensava, e me intrigava de verdade. Ao mesmo tempo que eu era bem negativa, eu pensava, para que fazer isso? Não precisa dessa coisa arada toda. Eu pensava, poxa, mas por que estão fazendo?
Qual é o sentido disso? E aí a questão dos materiais não estruturados, a questão da natureza muito forte. Um esclarecimento, quando tu fala cenário, porque é importante, né, que todo mundo esteja na mesma página, o que tu tá chamando de cenário, porque pode ter 1000 cenários. E quando tu falou cenário, me veio um negócio na mente que eu já conto, mas quero te ouvir. O cenário é as torres com os blocos montadas, fazendo convite para a criança naquele espaço, né? Então o cenário, né, nesse sentido, assim, vou montar um cenário como um espaço que convida a criança a estar, né? E a realizar os movimentos que ela tem o interesse, não que será determinado por mim. Esse tipo de cenário, né? Então, vários castelos ali montados, convidando a criança à construção. Daí eu pensava, gente, mas a criança vai chegar ali e esse castelo não vai mais estar montado, ela vai desmanchar esse castelo, o que se faz depois com isso? Né? Então eu tinha muito essa dúvida. E eu até, no sábado passado, eu fiz um encontro com alguns professores que eu falei, eu montei um espaço uma vez, em 2019, eu tenho foto desse espaço. E até hoje eu não sei o que as crianças fizeram naquele espaço. Eu não sei, porque eu não tinha intenção nenhuma. E eu acho que isso é um erro muito grande nosso. Porque muitas vezes a gente vai com tanta sede ao pote, eu quero fazer porque é bonito. É encantador mesmo, é bonito de ver. Só que o que a criança vai fazer ali? Né? Então, é por isso que a gente nunca vai estar pronto. Né? A gente precisa estar sempre estudando, porque as crianças vão trazer uma infinidade de possibilidades, e se a gente não está preparado para olhar, vai passar. Assim como que essa menina, né, que eu tenho a foto dela ali manuseando os materiais, ela deve ter feito coisas incríveis, mas eu não percebi, né? E eu acho que é isso que se perde do nosso olhar como educador. É o que as crianças fazem, o que elas trazem nesse cotidiano. Com o que, claro, o que isso está fazendo hoje é o que a gente tem que fazer, é mediar, né? E muitas vezes a gente fala dessa palavra lá no nosso concurso, a gente fala dessa palavra no nosso TCC, a gente fala dessa palavra na pedagogia, mas a gente sabe mediar. Né? Exatamente. O PPP é outra situação, assim, que eu tenho muita crítica das escolas, porque a gente vai ler o PPP, ele fala de uma infância maravilhosa, mas isso não se reflete no que é vivido, né? Então, o que é vivido nessa escola? O que eu acredito? Aí vai lá na filosofia, né? Eu acredito nesse tipo de infância, mas e se faz isso nessa escola? Ou são só as palavras que estão ali, mas a prática é outra? E o que a gente está fazendo para conseguir alcançar essa infância vivida que a gente acredita? Então, eu acho que existe muito isso. A gente usar muita palavra bonita, e não realmente compreender do conceito daquilo ali. Ou até fiquei pensando, né? Eu posso não ter cenário nenhum, mas se eu consigo me interessar, né, e me conectar com a criança e verdadeiramente compreender as suas ações, por vezes, né, mesmo sem o cenário, eu consigo ali identificar, enfim, suas necessidades, seus desejos, sua potência, e a partir daí, então, né, enfim, potencializar isso de diversas formas. Então, o cenário em si, ele não faz sozinho. Né? E eu acho que isso é um processo, né, Ellen, que tu deve ter vivido, e eu falo porque eu acompanho muitas educadoras e professoras, enfim, que me contam isso, do vazio que elas sentem quando elas montam tudo, e aí, o que eu faço agora? Porque eu não tenho mais, né, então, do vazio, dessa sensação de que o meu papel se encerra ali, né, e também a dificuldade de dar continuidade nisso, e aí, rapidamente, elas ou eles voltam a pensar numa atividade descontextualizada porque ficam vazio e até uma certa sensação de desvalia. Porque, bom, tá ali o cenário e para que eu sirvo, né? Então, deixa eu, né? E retornam muitas vezes ao modelo, até misturando às vezes, né? Que é muito interessante também, misturando vários modelos pedagógicos contraditórios, mas por uma necessidade de se sentir valorizada, né? Então, eu acho que esse processo é muito natural também. Acho que é um processo, mas eu sinto que é muito angustiante até que se compreenda, afinal, o que é isso? Como é que é trabalhar dessa forma, que eu acho extremamente complexa, muito complexa, mas muito valorosa. E aí, deixa eu aproveitar isso para te perguntar, assim, porque uma das perguntas que a gente pensou
que tu nos contasse uma cena, uma prática, alguma coisa que tu fez que para ti sintetiza muito o que tu acredita, né, como professora da educação infantil. E aí talvez a gente comece a falar um pouco, tá, mas como é que é isso, afinal, né, para a Ellen na sua prática, assim, como é que tu vive isso, né? Para mim, respondendo um pouco da primeira pergunta também, o que me desencadeou, assim, que me permitiu contextualizar aquilo que eu acreditava, foi uma pessoa que fez um post no Instagram. E porque hoje, para mim, o Instagram ele não é só lazer, né? O Instagram é um lugar onde eu conheço muitas pessoas, eu aprendo muito, né? Porque a gente vai aprendendo a filtrar algumas coisas. E essa pessoa fez um post do que as pessoas acreditam que seja educação infantil e do que realmente é educação infantil. E eu vi uma sala montada. E isso, para mim, foi o que me encantou. Para mim, fazia todo sentido aquilo ali. Uma sala montada onde cada criança vai poder usufruir de um espaço diferente. E eu comecei a fazer uma mentoria, então, uma mentoria de 6 meses, que durou para mim 1 ano, porque eu olhei ela por 2 vezes, né? Ela ficou gravada, eu terminei, eu olhei ela de novo, e depois desse tempo, eu conversei com a minha diretora, né? Eu sempre vou citar a minha diretora, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Legal. Ela que me acolheu, né? Ela que disse, bora, vamos fazer. É isso mesmo, Ellen, nossa, é isso mesmo. Amém, Porque, né, uma coisa... senhora. Amém, né? Porque não é qualquer escola que isso acontece. Mas, assim, uma estratégia, né, que eu pensei, bom, é uma coisa completamente diferente de tudo que a gente vê, né? De tudo que é normal, né, dentro das escolas. Eu não posso ir lá simplesmente e começar a fazer sem ter uma explicação para isso, né? Sem trazer, porque realmente eu me coloquei nesse lugar de eu sou responsável pela educação. Então eu tenho que me basear nos documentos. E assim, quando a gente tem lá, vou fazer baseado em Regia Emília, né? Vamos supor, né? Ou baseado em Pickler. Não. Eu acho que a gente precisa colocar os nossos documentos para a gente ter essa valia, né, do nosso trabalho. Então, eu fui para as diretrizes, né? Fui para as diretrizes e coloquei para minha diretora, olha, eu vou começar a trabalhar assim para valorizar a criança, a infância. Ainda assim, a criança vai aprender, né? Porque tem muita essa dúvida, ela só vai brincar, mas não, ela vai aprender, ela vai ser mediada. Então, uma né, dessas situações que para mim foi o auge, que é até hoje, é a montagem dos espaços. Então, para mim, hoje, eu não consigo viver sem ter a sala montada. Não consigo ter aquele tapete enorme dentro da sala, vazio, esperando pelos brinquedos. Eu não consigo mais ir na sala da colega buscar uma caixa de brinquedo porque as minhas crianças estão enjoadas dos brinquedos que elas têm na nossa sala. Eu não consigo mais fazer isso. Então, para mim, essa é a grande virada da minha profissão, do meu fazer pedagógico. É o espaço montado. Porque a partir disso, eu consigo enxergar tantas outras coisas que acontecem, porque o espaço vai me permitir isso. O cotidiano vai me permitir isso. E se a gente está ali preocupado o tempo todo com o que a gente vai oferecer, a gente não vai perceber nada do que as crianças fazem. É muito mais difícil. E assim, essa angústia eu vivi no começo, porque eu fui lá, estudei e pensei, poxa, acho que agora eu estou preparada para montar um espaço. Fui lá, montei os espaços. Deu 1 mês, mais ou menos, eu disse, eu não quero mais, chega para mim, eu não sei mais o que fazer, eu quero desmontar tudo isso, eu quero recortar um EVA, eu quero fazer qualquer coisa que eu fazia antes, que era bem mais fácil. E aí, a minha diretora novamente veio, não, Ellen, calma, vamos lá, vai dar certo. E aí eu voltei para a sala e olha, eu juro que eu peguei um EVA, porque eu ia fazer o meu cartaz da chamada de EVA. Eu pensei, chega, eu não aguento mais isso, eu vou fazer o cartaz de EVA. E eu peguei o EVA e a tesoura na mão e eu disse, não consigo fazer. Não consigo. E naquele momento eu percebi que eu não era mais a mesma professora. Apesar de ainda estar em processo, né? Muito verdinha, mas eu sentia que não era mais aquilo ali que eu acreditava e que eu precisava buscar mais, eu precisava aprender mais, eu e as crianças, né? Aprender a viver nesse novo ambiente. E daí é só para frente, né? Porque quando a gente tem essa vontade,
e bota realmente a mão na massa, sem ficar esperando de terceiros, porque se a gente ficar esperando, não vai acontecer. Se a gente realmente não acreditar nisso, a gente vai ficar estagnada, né? Então, acho que a grande virada para mim foi a organização dos espaços. Tu foi pontuando, eu gosto de ir pontuando, porque eu fico te ouvindo e pesquisando, né? Do meu lugar, né? Não de professora de crianças, mas de professoras de adultos. Tu fala muito, tu falou no SESI, e aí eu acho que isso é muito interessante, a gente se inspirar numa instituição que busca, né? Mobilizar, refletir, pensar outras coisas. Eu acho que conhecer instituições, viver instituições é algo muito importante. Eu aprendi, assim, muito do que eu aprendi tem a ver com conhecer, né, conhecer instituições e seus modos de fazer. Tu falou também no papel da diretora, muitas vezes eu queria destacar aqui, até porque a Marinice, que também é diretora, em algum momento ela falou da importância do gestor também conhecer esses processos para apoiar os professores. Então, isso para mim, assim, ó, é essencial. Então, tu teve esse apoio. Tu teve o teu ímpeto, tá? Dentro de ti, existia também desde o início esse desconforto, né? Então, óbvio que isso é teu. E tu traz, então, esse Instagram que te mostra um cenário que para ti faz todo sentido, né? Eu fiquei muito te ouvindo e pensando, parece que a sala montada, como tu chama, né? É o teu território, né? O território em que tu te situa como docente, que tu, né, de fato, ali tu te reconhece também como professora. E a Marinice fez uma pergunta, que eu vou devolver para ti agora, que é se os espaços fortalecem a intencionalidade pedagógica, se eles contribuem, se eles fortalecem a intencionalidade pedagógica. Para mim, né, na minha prática, com certeza. Porque uma coisa que eu sempre digo é que a gente precisa saber responder o que acontece na nossa sala. Então, eu preciso saber por que eu estou oferecendo esse material. Eu preciso saber por que essa cola está aqui, por que essa canetinha está aqui, por que não está, que hora eu vou tirar, que hora eu vou oferecer, por que eu estou fazendo isso. Então, muitas vezes nós que somos professores, a gente não sabe explicar o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. Então, quando a gente começa a montar o espaço, eu vou pensar minuciosamente. Por que eu vou montar isso aqui? Por que eu vou colocar isso aqui? Então, para mim, eu parece que eu enxergo uma visão de raio-x, sabe? Quando a sala está montada. Porque eu enxergo aqui, bom, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu sou virginiana. Eu sou muito organizada. E para mim, assim, ó, é uma confusão ver aquelas crianças correndo de um lado para o outro, e uma com isso na mão, outra com aquilo na mão. Eu penso, meu Deus do céu, o que eles estão fazendo? Então, ter a sala organizada, para mim, fortalece sim as intenções pedagógicas, porque a gente consegue enxergar o que as crianças estão trazendo. E enxergar o que as crianças estão trazendo é diferente de eu ser uma professora transmissiva, que eu vou entregar aquilo que eu acredito que é importante para eles, no momento que eu acho que é importante para eles. Então, quando a gente entrega, por exemplo, um carrinho e uma boneca, do que as crianças vão brincar? De carrinho e de boneca. Agora, se eu entrego um material não estruturado, com algumas combinações, eu não sei o que elas vão fazer. E eu preciso estar atenta ao que elas vão fazer. E isso também vai me colocar na responsabilidade de estar junto com as crianças. Então, esse fazer pedagógico, ele vai ser muito mais significativo, porque ele não vai partir só de mim. E aí eu acho importante falar que nós temos muita importância, né? O educador, ele não pode se anular, porque o espaço vai ser um educador também junto comigo. Né? Ele vai facilitar o processo de aprendizagem. Então, quem é que vai estar ali mediando toda aquela situação? Vai ser o educador, né? Então, hoje eu estou começando, né, a aprofundar bem a documentação pedagógica, e tudo que eles fazem na sala referência vai lá para a documentação, e depois eu vou retornar aquilo ali com outra proposição para ver o que eles vão fazer, para ver o que eu vou oferecer de novo, né? Então, se isso não é intencionalidade pedagógica, né? Não sei, né? Para mim, realmente fortalece muito as nossas relações com as crianças, né? E educação infantil, o que é educação infantil se não é relação?
né? Senão a gente estar em relação com as crianças. E quantas vezes, principalmente com os menores, essa relação muitas vezes é anulada. Então, tem muita gente que me pergunta: eu não posso fazer uma investigação com os menores porque eu tenho que trocar fralda, né? Então, como se esse momento fosse separado da aprendizagem. A aprendizagem realmente é na hora da atividade. O resto é rotina, né? Então, a gente precisa mudar a nossa chavinha, né? Os educadores precisam mudar isso, de entender que as coisas vão acontecer no cotidiano e que pode ser uma coisa simples, né? Então, aquele dia lá do curso, me tocou muito a situação do trocador. Muito a situação do trocador. Como se trocar a fralda de uma criança, né? Como que eu vou chegar nessa criança? É um bebê, mas eu vou chegar nela sem pedir com licença para tocar no corpo dela, né? Qual é a relação que eu estou criando com essa criança, né? Então, por que não documentar isso? Que essa criança chegou de uma forma na escola, ela está saindo do seio familiar, ela está indo para outras vivências, conhecendo outras pessoas. A gente espera que a criança chegue e não chore, porque o choro incomoda. A gente espera que a criança saiba tudo já, lá logo nos primeiros dias, na adaptação dessa criança, né? Então, qual é o nosso papel? Eu vou documentar, eu não posso documentar nada, nenhuma atividade, porque eu tenho 20 bebês para trocar. E a troca não é importante, né? Então, às vezes, o que acontece? Na minha sala, no meu cotidiano, tem dias, principalmente esse ano, que eu tenho uma turma muito desafiadora, tem dias que eu não fiz nenhuma sessão investigativa. Eu não consegui, não estava fora do meu alcance. Mas isso não significa que muitas coisas não aconteceram dentro daquela sala. E não significa que que foi aquela sala ali que estruturou o caminho para a gente chegar até onde a gente está. Então, é tudo que vai acontecendo, é essa organização, é a gente perceber que essa mesa não deu certo aqui, é a gente perceber que esse material tem que passar para lá, porque eles estão fazendo isso com os movimentos, nos dando a entender que eles querem fazer aquilo ali e não isso aqui, e estruturando, deixando confortável para essas crianças estarem nessa sala, né? Então, hoje eu tenho alguns espaços na sala, mas esses espaços contemplam as crianças, coisa que no início do ano não estava acontecendo. E eu poderia, né, simplesmente dizer, não, eu organizei assim e pronto, vai ser assim. Mas não, se eu me coloco nesse lugar de estar com as crianças e estar, né, muita gente pensa que é estar com as crianças. É viver o cotidiano, é sentar no banquinho do lado deles, dar uma conversada, e ter essa percepção sensível do que as crianças nos trazem. Porque eles não vão falar muitas vezes. Então, por exemplo, as minhas crianças, eu percebi que elas precisavam muito de viver o amplo, elas precisavam explorar esse corporal delas. E realmente foi isso que eu ofereci no primeiro semestre. Ofereci sem medo, vamos sim mexer com tinta, a gente vai pintar espaços amplos, a gente vai trabalhar muito esse corporal, coisa que pode ser que com outras crianças de 4, 5 anos eu já estaria fazendo outras coisas. Mas eu senti que o meu grupo não estava lá, né? Eu precisava respeitar essas crianças. Então, como que a gente percebe isso? Só estando com eles, vivendo com eles todos os dias, sem aquela preocupação de que daqui 30 minutos eu tenho que fazer a rodinha, daqui 20 minutos eu tenho que fazer a atividade. É chegar na escola para viver junto com as crianças, né? Então, acho que eu penso assim, eu preciso estar estruturado para conseguir fazer outras coisas, né? Com a gente também é assim. Quando a gente começa num trabalho novo, a gente demora até pegar no tranco, né? Até conhecer todo mundo, até conhecer a rotina de outro trabalho, né? Saber quem são as pessoas. E a gente se sente confortável e começa a fazer de outras formas, fazer de uma forma mais centrada, né? O nosso trabalho. E eu acho que com as crianças é a mesma coisa. Então, elas precisam se sentirem pertencentes àquele espaço primeiro, para aí a gente começar a criar outras situações de aprendizagem. Então é isso que eu tento muito fazer com as crianças. No começo desse ano, para mim, foi muito difícil, porque eu não retornei com as crianças. Era um grupo que eu não conhecia, eles retornaram das férias, eu não retornei junto com eles.
foram outros professores, e eu fiquei mais ou menos 30 dias. E aí depois, lá em março, eu voltei. E o que que aconteceu? Eu, enquanto todo mundo estava de férias, eu fui para a escola e arrumei a sala. Eu organizei a sala, eu pensei, é minha responsabilidade eu deixar essa sala pronta para essas crianças chegarem aqui. Só que a organização que eu fiz não atendia o que as crianças queriam, porque eu não conhecia aquelas crianças. E quando eu cheguei, estava tudo diferente. E não tinha muita intencionalidade, porque cada dia entrava uma pessoa na sala. Então eu cheguei e tava o caos, né? Tava assim, uma loucura. E aí demorou um tempo até que eu consegui criar esses vínculos com as crianças, até que elas conseguissem criar esses vínculos comigo e a gente criar o vínculo com o espaço. Então foi um período bem longo, bem desgastante, bem cansativo, mas que hoje eu olho para trás e eu até consigo me divertir um pouco olhando assim para essa minha trajetória desse ano, que no começo assim eu pensava, meu Deus, eu vou enlouquecer, eu vou enlouquecer. E hoje assim, né, com muito estudo, assim, buscando muitas referências, eu fui atrás e não, vamos lá que vai dar certo. Deixa eu te perguntar uma coisa, te ouvindo agora, que eu tenho muito essa, enfim, pensar a relação do espaço com a criança e tal, é uma coisa que eu me ocupo bastante também. Mas volta e meia eu me pego pensando, tem pessoas que defendem, eu quero saber a tua opinião, enfim, tua visão. Tem pessoas que defendem que a gente não pode organizar um espaço com certa intencionalidade sem conhecer as crianças. Então, né, que, por exemplo, no início do ano, esse espaço ali está mais vazio, e que aí, aos poucos, ele vai se constituindo. Já tem outras que defendem que o próprio processo de acolher implica, né, receber as crianças, né, com alguma intencionalidade que, no mínimo, denote um cuidado, um investimento. O que tu acha disso? Eu acreditava, né, até certo tempo atrás, que a gente precisava conhecer as crianças primeiro. Acreditava nisso e aí ficava lá até, entrava metade de fevereiro, ficava lá até, sei lá, março, metade de março, a gente só conhecendo as crianças. Hoje eu já penso diferente, hoje eu realmente penso nessa situação do acolher. E o acolher, principalmente no início desse ano, do ano letivo, eu penso no acolher numa forma de respeito pela criança. Porque hoje eu organizo o espaço como uma forma de respeito com a criança. Porque volto a falar daquela situação de jogar os brinquedos no tapete e todas as crianças virem a 1000 por hora para pegar o quanto mais pecinhas elas puderem para construir suas coisas. E aquilo me incomodava demais, demais, e eu pensava, não, eu preciso respeitar essas crianças, né? Então, para mim, organizar o espaço sem conhecer as crianças é uma forma de respeitar. Respeitar esse cotidiano que elas vão viver dentro da escola, que elas são colocadas lá, né? Os pais precisam, é um direito das crianças, elas são colocadas lá, muitas vezes elas não conhecem ninguém. E elas ficam à mercê do adulto para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. E eu não acredito nisso. Eu acho que a criança precisa sim ter liberdade. A escola precisa ser o lugar das crianças. Então, eu organizar os espaços sem conhecer as crianças é uma aposta. É uma aposta. Isso. Então, o que normalmente eu faço? Eu olho os documentos. O que diz os documentos, o que dizem os documentos para a faixa etária que eu tenho. Então, baseado naquilo ali, eu vou começar a delinear um espaço. E eu vou oferecer, sim, que nem o ano passado, eu ofereci massinha de modelar no começo do ano. A minha intenção era argila, mas não tinha. A minha opção era, a minha intenção era modelagem, então eu vou oferecer o material que eu tenho no momento, que é a massinha de modelar. Depois, eu troquei para argila. Né? Então a gente foi mudando, até no começo do ano eu faço um curso de organização do cotidiano, até o da sala referência, onde a gente vai fazer apostas para essas crianças que vão chegar. E depois a gente vai mudando, mas essa mudança, eu sempre digo, eu acredito, né, tem que ser uma mudança sutil dentro da sala. Porque eu sempre dou esse exemplo, né? Eu saí de casa hoje sabendo que a minha geladeira estava lá naquele lugar.
Aí eu vou voltar para casa de noite, a geladeira não vai estar lá, vai estar em outro lugar, né? Não, as coisas precisam ter uma previsibilidade para as crianças. Então, eu não vou simplesmente do dia para a noite lá e trocar todos os móveis de lugar. Vou mudar todos os materiais de novo. Não, primeiro eu preciso conhecer. Esse ano eu ofereci um pallet de construções. Aquele pallet simplesmente não existe mais. Porque as minhas crianças desse ano, elas simplesmente, ninguém usava aquilo. E naquele momento, onde eu tinha tantas outras situações para resolver, a minha decisão foi, eu vou tirar? Eu vou tirar. E eu tirei. E eu ofereci outros tipos de materiais, onde eles fizeram construções com outros materiais que não os mesmos que as minhas crianças do ano passado fizeram. Então, existe a construção, existe, mas não com aquilo que eu tinha escolhido. Mas em algum momento eu fui lá e ofereci, né? Então, eu acho que sim, que a gente precisa organizar a sala antes das crianças chegarem. Eu defendo a ideia de que sim, só que não assim como as crianças, né, não vão ter as hipóteses, não vão ter nada como verdades absolutas, a gente também não vai, né? Então, eu não vou organizar hoje achando que vai durar para sempre. Por isso que eu preciso acompanhar as crianças, mas eu acredito que organizar o espaço, sim, é uma forma de respeito com as crianças que estão chegando ali, que são um grupo, né? É um grupo de 25 crianças. Gostei, me aliviei também da gente pensar parecido. Até porque, pensando um pouco no aspecto mais socioemocional, enfim, que aí é um pouco mais próximo da minha área, da psico mesmo, para além de ser uma aposta pedagógica no sentido mais de apostar que as crianças possam ser respeitadas e ser convidadas a experiências interessantes, as crianças percebem quando houve ali um investimento do adulto, né? Então, eu sempre falo, a abordagem pickleriana vai falar muito desse poder das mãos, né, do adulto. Quando ele toca num objeto, ele confere a esse objeto, né, um investimento. Ele colocou ali daquele jeito, naquele lugar. A criança, como leitora emocional, né, perita, ela percebe esse investimento, ela percebe esse cuidado, ela percebe isso, e isso também contribui para a construção desse vínculo, para a construção dessa confiança no outro e no ambiente, e isso vai repercutir na aprendizagem. Porque, no fundo, o que a gente está falando obviamente, do que a gente quer como escola, é mobilizar os processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. É para isso que a escola existe. Todo esse apreço pelo espaço, e está sendo muito legal, porque eu nem imaginava que a gente ia falar tanto do espaço, né, mas, enfim, eu acho que isso é muito interessante, porque o investimento no espaço acho que é um eixo estruturante da identidade do docente na educação infantil. Ele é fundamental, esse investimento no espaço, porque, no fundo, ele vai repercutir na aprendizagem e no desenvolvimento, não é por bonito, porque se a gente troca os EVAs decorativos por o espaço, e o espaço também segue tendo um sentido somente decorativo, não mudou nada, né? O que a gente precisa mudar é essa concepção de criança e, obviamente, pensar que o espaço como tu falou, esse educador, né? Esse parceiro, enfim, que está ali o tempo todo. Então, acho que essa nossa conversa é muito interessante, assim, nós temos mais uns 10, 15 minutinhos, mas eu também quero resgatar uma coisa que o Bernardo falou lá para cima, e assim, eu não estou conseguindo contar tudo que as pessoas estão dizendo aqui, mas tem muitas fãs tuas aqui dizendo que foi muito importante te encontrar, que assim como o Césia, tua diretora, quem tu viu lá o post, mobilizou, né, a tua transformação, provavelmente tu tem mobilizado a transformação de muitos educadores que estão aqui, isso é muito bonito de ver, né, de acompanhar. Temos também pessoas dos municípios que a gente atua comentando também o quanto viveram esses processos, né, e é muito legal também ver o quanto isso está também consolidado já em alguns municípios. Tem uma aqui que diz que tu mudou a vida dela. Isso é muito legal, muito forte. Mas eu quero resgatar o que o Bernardo disse, até para te ouvir um pouco também, o quanto os espaços, agora pensando em termos de amplitude, são ainda muito... Isso é um desafio muito grande. Tem muitas escolas com espaços pequenos e embora eu também entenda que, claro, mesmo num espaço pequeno, ainda assim é possível ter intencionalidade e tudo mais, mas eu acho, Bernardo, que isso de alguma forma sinaliza que, enquanto política pública, a educação ainda não entendeu o valor do espaço
como um aliado pedagógico do docente. Né? Então, não importa se é pequeno, porque se eu vou fazer, né, as crianças vão estar sentadas nas mesas para fazer atividade, e depois para comer, e depois para brincar de Lego. Pode ser pequeno mesmo, né? Então, acho que a gente tem muito ainda o que pensar nesse sentido. Outra coisa que me irrita muito é quando vão construir novas escolas, e aí ninguém chama um pedagogo, um especialista em educação infantil, né, ou um profissional especialista, pedagogo, ou sei lá, qualquer outro, para pensar o espaço, para construir esse prédio, para pensar a arquitetura escolar. Ninguém chama. E aí depois constrói aqueles elefantes brancos que a gente quase morre daí, nós, vocês, junto com a gente, para tentar adaptar, né? Então, assim, vamos lá, né? O Brasil precisa crescer. E, gente, se vocês, junto com a gente, com todo mundo que trabalha na educação infantil, a gente não batalhar por isso, não vai acontecer. Fala, Eli, já falei demais. Assim, eu sou uma defensora dos espaços, né? Eu entrei nas pedagogias participativas através dos espaços e é algo que eu sou apaixonada, gosto muito de estudar sobre os espaços. E, assim, eu me arrisco a dizer que me bota em qualquer lugar que eu monto um espaço. Eu sou meio desafiadora, assim, também. Até aconteceu uma situação, ano passado eu divulguei muito a minha sala referência aqui no Instagram e do que acontecia lá dentro e algumas mudanças que eu fazia, eu colocava ali. E no final do ano, uma colega pediu um material da escola emprestado, uma colega que era de outro município. E ela foi lá devolver esse material nas férias. E quem recebeu ela foi a minha diretora. E ela disse assim, eu quero ver a sala da Ellen. Mas a minha sala já estava desmontada, né? Eu já tinha terminado o ano, já tinha pegado todos os meus apetrechos e levado para outra sala, né? Porque eu disse, o dia que eu sair da escola é o caminhão do frete lá na frente, porque eu vou levar tudo da minha sala embora, né? Então a minha sala, né, do ano passado já estava vazia e ela entrou na sala e ela disse, meu Deus, gente, a sala da Ellen engana muito. Porque a gente olha lá e acha que é enorme a sala dela. E Sim. Muito pequena a sala dela. E ela disse como é que ela consegue fazer tudo aquilo dentro dessa sala pequena. Então, assim, isso até é uma série de posts que eu estou pensando em fazer, que é muito polêmico, que é as famosas frases, não consigo fazer por, né, algumas razões, né, que não consigo fazer porque trabalho na escola pública. Então, né, muita gente acha que eu trabalho em escola particular. Muita gente acha que eu trabalho em escola particular e eu não trabalho em escola particular, eu trabalho em escola pública. Muita gente diz, não consigo fazer porque o meu espaço é pequeno. O meu espaço também é pequeno. Aí diz, não consigo fazer porque eu tenho muitas crianças. Eu tenho 24 crianças. Tem uma turma na minha escola que tem 29 crianças. E a sala dessa colega também é montada. Então, é só uma mudança de perspectiva da nossa parte. E assim, é difícil, é cansativo pra caramba. Tu tá arrastando mesa, bota banquinho, tu faz todo um layout para colocar os colchões dentro da sala para as crianças dormirem. Arrasta a mesa pra cá, bota os banquinhos em cima, bota outra mesa embaixo, faz isso, faz aquilo e coloca todos os colchões no meio. E todas as crianças dormem e quando elas acordam... Bota na tua série, que eu não consigo por causa dos colchões na hora de dormir. Colchões, exato. Exatamente. Então, assim, eu sou aquela pessoa que eu vou cutucando, sabe? Não consigo fazer. Pois é, né? Mas eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Claro que, né, a gente tá falando do espaço, né? Mas, assim, eu acho que é bom frisar que não é só o espaço, né? Existe muito mais além do espaço. Mas falando só do espaço, dá para fazer. Existem salas minúsculas, sim. As salas deveriam ter solário? Deveriam. As salas deveriam ter banheiro? Deveriam. Gente, tanta coisa deveria ter na escola pública e não tem. E não adianta, é realmente como tu disse. Vamos fazer uma escola nova, vamos chamar os educadores. Vamos perguntar, aqui vai ter berçário, o que precisa num berçário? Né? Para o cotidiano de vocês, ninguém nos pergunta. Ninguém nos chama para falar de educação. Né? Então, a gente tem que ir se virando com o que a gente tem. Né? E se a gente ficar esperando, não vai acontecer. Ninguém vai sair lá do MEC, vai entrar na nossa escola e vai dizer, vou pegar na sua mão e vamos arrumar a sua sala. Ninguém vai fazer isso. A gente precisa botar a cara e fazer. Então, e assim, uma coisa que as meninas gostam muito que eu falo é que a gente não tá sozinha. A gente só tá espalhada.
Só que esse estar espalhada é espalhada pra caramba, É. né? É muito espalhado, né? Então, às vezes, dentro do... A Angélica tá aqui, ela sabe. Às vezes, dentro do município que a gente trabalha, tem 3, 4 pessoas que fazem. Com quem a gente vai trocar? Com quem a gente vai falar as nossas angústias, né? Então, a gente está espalhada mesmo, mas isso não quer dizer que a gente tem que, não vai alimentar esse nosso sonho de fazer diferente. A gente precisa alimentar isso, né? E fazendo, e uma coisa que muitas pessoas que estão começando a trabalhar dessa forma me acompanham. E uma coisa que elas vêm com essas angústias também. Ai, meu Deus, não tá dando certo, eles estão mexendo em tudo, eles estão misturando tudo. Calma, é aos poucos que a gente vai conseguindo. Uhum. E lembrar também, né, em relação ao espaço, que as nossas crianças não são acostumadas com isso. Não é Sim. só a Uhum. gente. As nossas crianças também não estão acostumadas com espaços, tanto que no começo, ou eles enlouquecem e vão 2 segundos em cada espaço, ou eles ficam Uhum. te perguntando o tempo todo: posso ir lá? Claro. Eu posso fazer isso? Uhum. Eu posso pegar? Mas, prof, eu posso pegar mesmo? Sempre com aquela Uhum. dúvida: será que ela não vai me xingar? Será que eu posso pegar isso? Não é uma pegadinha? Que ela deixou isso aqui e agora, né? Então, hoje as minhas crianças estão acostumadas com espaço. Hoje elas estão. E quando a gente, né, vai lá e diz: amigos, ó, agora tá quase na hora do almoço, eu acho que a gente tem que arrumar a sala. Eles arrumam o lugar que eles estão. Eles têm essa responsabilidade. Eu acho que esse é o senso estético também que ajuda muito. Nessa organização de saber que cada coisa existe, para cada coisa existe o seu lugar. Então tem muita gente que pergunta: Ellen, por que tu separa as canetinhas por cor? Por um senso estético, por um senso de organização. As crianças também vão se adaptando a isso, né? Vamos colocar as tampas nas canetinhas. Esse é o cotidiano. Para mim, isso é o cotidiano. Vamos colocar as tampas nas canetinhas. Isso, Uhum. gente, eu passei o ano inteiro, ano passado, dizendo para as minhas crianças: vamos colocar as tampas nas canetinhas. Vamos apontar Sim. os lápis de cor que estão sem ponta. Como Uhum. que eu aponto um lápis? Aonde eu boto a casquinha? O que eu posso fazer com essa casquinha do lápis? Né? Então, Vamos consertar os livros que estão rasgados. Adoro essa também. exato. Ô, Ellen, deixa eu te pontuar uma coisa e botar uma pergunta bem importante que alguém colocou aqui. O Bernardo, que eu conheço já, o Bernardo, ele é super crítico e eu gosto disso. Ele disse que, e eu acho que não foi a tua, quando tu disse que é só uma questão de mudança de perspectiva, que qualquer espaço dá conta, tenho certeza que tu não quis dizer que só depende do educador. Porque, obviamente, Não. né, acho que cada um tem a sua responsabilidade. Por isso que, quando eu falei aqui dos espaços, eu chamei atenção para o quanto ainda a gestão pública, a gestão escolar, precisa entender o valor disso. E, obviamente, né, o dia que a gente tiver, de fato, toda a rede compreendendo esse valor, mas, ao mesmo tempo, eu preciso dizer que eu trabalho em municípios, agora eu vou fazer um breve desabafar, que a estrutura é excelente, o apoio em termos de materialidades, de tamanho, isso também não resolve, né? Por quê? Porque Exatamente. cada um precisa fazer a sua parte, né? Então, só ter a estrutura, só ter a disponibilidade de materialidades, de apoio, não vai resolver, né? Então, demanda também esse esforço de autoria, de protagonismo, de movimento docente, que, sem dúvida, é essencial, né? Então, não tenho dúvida que tu também pensa assim. E aí tu pode comentar isso, e em seguida, nós já estamos quase no final, em seguida tem uma pessoa que perguntou assim, quais documentos, isso tu falou muito nos documentos, né? Quais documentos nacionais aí são importantes para o educador, enfim, para todos os profissionais da educação infantil e para o professor também estudar? Quais tu recomendaria? Tá. Falando então da primeira colocação. Eu acho que cabe sim a nós, né? Não acho que seja uma obrigação nossa, dos educadores, porque realmente nós somos bem desvalorizados. Eu sei de tudo isso porque eu trabalho na escola pública, eu vivencio tudo isso. Não criticando o município que eu trabalho, gosto muito de trabalhar no meu município, acho que sou muito bem ouvida na minha escola, sou muito bem acolhida pela minha coordenação, pela minha direção, abraçam todas as minhas ideias, mas o que eu me refiro é o seguinte: se não parte de nós, muito dificilmente vai partir. E aí a gente tem duas situações, é o que tu colocou antes. Ou o poder público vai vir e vai te estruturar todo com material,
e vai te faltar a compreensão do que fazer, ou ele vai te fornecer muitas formações e tu vai chegar na sala e tu não vai ter estrutura. Então, por que eu digo que muito tem que partir de nós? Desse nosso insight de dizer, não, eu quero mesmo, eu defendo isso, eu vou fazer isso. Porque a gente precisa das duas partes. Né? Eu preciso ter os recursos e eu também preciso ter a compreensão dessas teorias de como colocar isso em prática. E uma vez que eu compreenda toda essa situação de pesquisa, de investigação, de pedagogia participativa, qualquer material que eu tenha eu vou conseguir estruturar para uma investigação das crianças. Né? Então, eu acho assim, ó, nós temos faculdades de pedagogia muito boas, nós temos outras que nem tanto. Principalmente aquelas que a maioria de nós tem acesso. Então, elas vão dar pinceladas, então a gente precisa se aprofundar. Eu já ouvi pessoas criticando, dizendo que não vão fazer porque a prefeitura não me deu cursos, se eles querem que eu trabalhe assim, então eles que vão me formar assim. Então, existem muitas críticas, existem muitas linhas de pensamento. Então, eu acho assim, ó, essa forma de se trabalhar, de se ver a infância, vai partir muito do educador. E assim, o meu fazer não vai ser igual ao teu fazer, não vai ser igual ao fazer de outras pessoas, porque não é um método, né? É um sentimento, é como a gente se coloca perante a infância, né? Então, eu hoje, com crianças maiores, eu estou estudando e tentando me basear em Reggio Emília, porque eu sou encantada na forma com que eles pesquisam, com que as crianças pesquisam e eles mediam essas pesquisas, mas não quer dizer que eu siga isso de cabo a rabo, exatamente como Reggio Emília faz, porque só se faz a Reggio em Reggio, né? Então, só se faz a minha escola na minha escola, só se faz a tua escola na tua escola. Então, acho que a gente precisa, sim, ser autor do nosso trabalho e fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? E, se eu acho que a minha sala é pequena, quantas pessoas me procuram, né, Ellen? Tira foto da sala, me manda, o que a gente pode fazer, as crianças falam sobre isso, pesquisam sobre aquilo, o que eu poderia arrumar, né? Então, essa semana ainda alguém me falou que para crianças de 4, 5 anos já não tinha mais espelhos na sala. Eu disse, gente, vamos conseguir um espelho, né? Vamos lá, a gente precisa de espelho na sala, são crianças ainda. Eu preciso de espelho. Eu hoje estava aqui, eu não achava espelho nenhum, já fiquei angustiada. Pelo amor de Deus. Exato, né? Então, eu acho que tem as duas partes, né? Tem a parte dos materiais, tem a parte do estudo, só que muito disso, infelizmente, eu não estou falando do ideal, estou falando do real. A gente precisa correr atrás por conta própria, né? Então, E a segunda pergunta, eu não me lembro mais qual era. Dos documentos. Dos documentos. Os documentos, né? Tu responde essa e já vai te despedindo na sequência. Ótimo. Isso vai falando, né? Porque eu vou falando e não paro mais. O documento que eu mais me baseio e gosto de ler são as diretrizes, né? O parecer 20 das diretrizes é o que eu gosto de ler e, assim, tô pensando em avaliação, vou lá e leio as diretrizes, o que está falando, né? Vou lá e pensar no qual é o meu papel como educador, vou lá e dou uma lida nas diretrizes. Então, as diretrizes, né, a gente tem alguns livros lá na escola, e inclusive um deles eu tenho aqui comigo, né, que eu gosto muito de ler, gosto mesmo. A BNCC também, mas a BNCC eu já deixo para momentos específicos, assim. Mas para trabalhar o cotidiano mesmo da escola, o documento, né, brasileiro que eu tenho as diretrizes, o parecer 20. Perfeito. Super concordo. Para mim, ele é o mais completo, assim, né? Que orienta de forma mais clara, né? E traz e profunda todos os principais pontos, sem dúvida. E a BNCC, ela retoma, né? Muito brevemente, ela vai ser coerente com isso, né? Então, acho que é importante, não são coisas diferentes. E amplia, claro, na medida em que desdobra os campos de experiência e objetivos de aprendizagem. Diz quais são os campos, né? E quais os objetivos. Mas eu de fato, concordo super contigo. Assim. Ellen, então tá. Deixa eu te dizer uma coisa, foi muito legal. Adorei a nossa conversa, mas a participação do pessoal também, achei muito bom.
muito real, né? E todo mundo muito entregue. Foi muito bom te ter aqui, mas também ter o teu público que veio junto contigo, né? E o nosso pessoal também, da Zelo, enfim. Quero te agradecer muito e deixar tu também te despedir. Ai, obrigada, eu que agradeço por estar aqui essa noite com vocês. Obrigada ao pessoal que comentou, obrigada por todo esse carinho. Eu sempre digo que a gente está junto, né? A gente está nessa caminhada junto, ninguém está pronto, ninguém sabe mais do que ninguém. E a gente se coloca sempre nesse lugar de aprendiz. E eu sou muito feliz por poder compartilhar um pouco das minhas vivências e das minhas reflexões, que são só minhas, né? Que diz respeito a quem eu sou como pessoa, como educadora. E ver que muita gente se compadece e se identifica, né, com essa nossa vivência de educação. E a gente continua junto nessa batalha, né, buscando aí uma infância mais valorizada dentro da escola. Obrigada pelo convite e uma boa noite. Ai, coisa boa. Siga firme, tá? Por favor, siga sempre, siga perto da gente. E estou muito feliz também de ter te conhecido pessoalmente. Foi muito legal, porque aquele dia eu não sabia nem quem era a Ellen, e ela estava ali como. Ela foi participar de um curso que eu ministrei junto com a Manu, né? E ela estava ali, apesar desse conhecimento todo, entregue como estudante, né? Só um pouquinho, tô terminando. Chegou a minha carona aqui. Então, depois que eu fui saber quem era a Ellen, maravilhosa, né? E tava ali, entregue, aprendendo. Eu acho que isso é muito legal. Obrigada, tá? Um grande Obrigada, beijo. eu que agradeço por tanto conhecimento também que vocês nos passam. Que bom. Terça que vem tem mais, gente. Voltem, é a nossa última semana de lives. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.